eu sou Andresa Moreira. Hoje eu estou aqui com a Vânia Vieira e com o Cristiano Neves. E nós vamos bater um papo aqui sobre como atrair, como qualificar e como reter os talentos no mercado de trabalho. Especificamente esse mercado em que a gente atua, que é o das organizações contábeis, né? Estamos aqui, somos 3 empresários da contabilidade que partilhamos as mesmas dores, os mesmos problemas. E essa troca é muito benéfica para nós, para trazer as soluções também, para trazer insights, para a gente ver o que o outro está vivendo na experiência dele, para poder aplicar na nossa vida. Estamos aqui para compartilhar isso, né? E eu lanço uma pergunta. No mercado cada vez mais competitivo, o que a gente pode fazer para atrair esses talentos para as nossas empresas? Olá, Andresa. Essa pergunta que você fez, né? Hoje tem sido um desafio para nós, empresários contábeis, sobre como atrair os talentos. E não só para nós da área contábil, eu vejo que o mercado, de uma maneira geral, tem passado por esse momento. Mas nós temos que buscar estudar mais o cenário, estudar os perfis e ter aí alguns atrativos. Nós vamos conversar sobre isto. E penso que nós temos muito aqui de trocas de ideias que vão contribuir não só para os empresários, mas também para os colaboradores. É verdade. Eu vejo o seguinte, são vários fatores, né, que pode influenciar nessa dificuldade que hoje a gente tem. E um grande fator é realmente, não que as novas gerações sejam um problema, mas a convivência entre várias gerações, não é isso, Cristiano? A gente estava falando ali sobre o que nós passamos, né? Talvez vocês mais um pouco, porque eu sou um pouquinho mais jovem, mas da diferença da exigência anterior e da exigência que a gente tem hoje, né? Oi, Andresa. É um tema bastante importante para o empresariado contábil, né? Porque hoje esse talvez seja um dos maiores desafios que nós temos dentro dos nossos escritórios. E esse bate-papo aqui é bom porque reúne empresas que estão em locais diferentes do estado, né? Nós estamos aqui hoje com empresários da capital, empresários da região metropolitana e eu aqui, empresário do interior. Mas o que a gente conclui é que os problemas são os mesmos, independente de onde nós estamos, independente do tamanho das nossas empresas, né? E é um tema hoje muito sensível ao empresariado contábil, porque nós estamos enfrentando uma dificuldade na hora de fazer essas contratações, achar no mercado perfis que se adequam ao nosso negócio e se possa atender, né? E eu sempre digo, né, inclusive para os colaboradores que eu trago para a minha equipe, aquele que aceita esse desafio, vir trabalhar conosco nesse mercado, é um mercado fantástico. Primeiro que é um mercado hoje que está em alta, está muito valorizado, né? Então, aquele colaborador que investe no conhecimento e investe na profissão, ele está abrindo um futuro incomensurável. Nem ele e nem nós podemos, no momento, dizer o que espera ele na frente. O que a gente pode dizer é que a coisa é muito boa. E o mercado hoje está muito bom para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro todo mundo quer. A verdade é essa. E eu digo para os meus colaboradores que o escritório de contabilidade, eu gosto de tratar ainda desse tempo, porque eu tenho 35 anos que eu estou, né, no exercício da profissão, então eu fujo um pouco da questão da organização e gosto de falar mais de escritório contábil. Aquele colaborador que vem conosco dentro do escritório, vem trabalhando, ele está pronto para enfrentar qualquer outra dificuldade na frente. Os escritórios de contabilidade hoje são grandes faculdades, são grandes formadores de mão de obra nesse país. Não é em Minas Gerais, não, é no país. Porque nós convivemos num complexo hoje de legislação tributária, legislação fiscal de todo o âmbito, legislação trabalhista, e nós temos que nos adequar para isso, né? Então, quando a gente prepara o colaborador nosso para este mercado, ele está pronto. E aí ele perde o medo e aí ele enxerga, né, que ele, inclusive, está pronto para outros desafios. Ele abre outras portas, abre outras portas para ele. Os outros desafios que vêm para ele já são pequenos. Viu? Aproveitando isso que o Cristiano comentou agora, acho bem legal essa ideia de, dentro de uma organização contábil, o profissional tem a oportunidade de ter contato, né, assim, com vários segmentos, comércio, indústria, prestação de serviços. Isso, de fato, é uma oportunidade de crescimento que traz para esses colaboradores fantástico, não é? Porque ali, inclusive os que estão saindo da faculdade, às vezes ainda não se identificaram muito com a área, ou mesmo com o tipo de empresa que ele gostaria de trabalhar. Nos escritórios, a gente oferece isso para esses colaboradores, né?
Sim, porque eu acho que a gente dá para eles um panorama geral e dali eles podem fazer a sua opção. De repente, eles se identificam mais até com um departamento mesmo, né? Algumas pessoas de departamento ou setor dentro do escritório, ou com algum segmento econômico, né? Naturalmente, ele vai direcionando para onde ele tem mais afinidade, né? E ali é um grande... a gente sempre foi, né? Não só agora, mas a gente sempre foi formadores de profissionais ali dentro, né? E que realmente estarão prontos. Se eles não quiserem permanecer, se quiserem permanecer, é ótimo. Aí nós vamos entrar com a retenção de talentos, né? Mas se eles quiserem partir dali para voos maiores, ou mesmo dentro de uma organização contábil, te dê essa possibilidade de desenvolver a sua carreira, então ali é uma grande escola. Andresa, você falou uma coisa que eu gostei agora, que é essa questão da afinidade, né? Talvez esse seja um dos grandes problemas que os empresários contábeis talvez enfrentem em determinado momento. É trazer o talento que sai da universidade, da formação acadêmica, e trazer ele para dentro do escritório. Então, a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada do perfil dele, para que nem toda a área no escritório, às vezes, ele vai se adequar. Então, nós temos que saber, de acordo com o perfil dele, até o perfil dele familiar, o perfil dele social, para a gente colocar ele no local certo, né? E talvez essa experiência que, às vezes, poucos profissionais da área, às vezes, não tem esse modus operandi, e talvez seja isso que tenha afugentado muito colaborador desse segmento do nosso negócio, porque muitos entram e logo estão deixando o escritório, né? Por enfrentar alguma dificuldade. E as dificuldades, é lógico, elas existem mesmo. Isso é notório, isso é real, né? Mas toda e qualquer dificuldade, ela é vencida, né? E eu não estou querendo ser presunçoso, porque não é do meu perfil ser presunçoso, mas nós somos moldadores de predadores. Nós passamos por uma transformação muito grande. Então, veja bem, eu com 35 anos de profissão, eu comecei lá no tempo ainda que todas as atividades do escritório ainda eram muito primitivas. Os modelos de escrituração ainda eram primitivos. Passamos por uma era de processamento de dados com a quebra das patentes da lei de informática no Brasil e depois agora entramos na onda digital. Então, nós viemos passando por todos esses períodos, né? E é importante frisar para aqueles que estão nos escutando, né, nesse momento, que nós não voltamos para o banco da escola, não, né? Nós investimos, lógico, em conhecimento. Então, hoje nós temos que investir em conhecimento, investir em tecnologia para poder concorrer nesse mercado. E nós estamos prontos também para preparar a mão de obra. Então, deixar também aqui um recado, se é que nós podemos dizer assim, que aqueles que estão saindo da universidade não tenham medo, não tenham temor de vir para o exercício profissional, não. É complexo, é muito complexo. Mas eles vão receber o treinamento adequado e as empresas de contabilidade hoje estão preparadas para fazer essa retenção de talentos. E o mercado, igual eu te disse, o mercado de futuro, nós não temos ainda uma visão muito próxima dele, mas nós podemos dizer que tem muita coisa boa nos esperando pela frente, especialmente para essa turma que está chegando agora. Entendeu? O Cristiano, é interessante que você está falando um pouco sobre propósito, não é? Na hora que você fala sobre a gente buscar, identificar bem os perfis que terão um sucesso dentro das nossas empresas. E para falar sobre isso, um dos fatores importantes também na hora de buscar os talentos, não é? É fazer essa identificação. Aí os RHs nos ajudam muito nessa área, porque o propósito desta pessoa que vem, deste candidato, ele tem que estar de encontro também com o propósito das nossas empresas. Sim. E aí a gente entra muito na clareza sobre estratégia, não é? O mercado hoje é um mercado muito transformado o tempo inteiro. Então, nós que somos empresários, a gente tem que ter muita clareza sobre a estratégia da nossa empresa. E na hora de contratar, quando você leva isso com uma clareza para as pessoas, eu vejo que isso ajuda, sabe? Principalmente também na retenção. Porque a pessoa que tem um propósito pessoal, e este propósito pessoal, ele se encontra com o propósito da organização, nós vamos juntos defender os sonhos, né? Os sonhos tanto da empresa quanto os sonhos desta pessoa que veio somar com a gente. Então, eu tenho visto muito essa realidade dentro do escritório.
Uma vez eu fiz um treinamento que eu gostei demais sobre liderança, né, capacitação. E nesse treinamento, eles falavam o seguinte, que quando você quer desenvolver bem uma equipe, procure colocar o sonho dela também em evidência. Porque o sonho dela estando em evidência, ela vai trabalhar a cada dia pelo sonho pessoal, que é o propósito dela, mas quando ela entende que a empresa também tem um propósito muito claro e para que o sonho dela se torne realidade, o da empresa também precisa ser realizado, aí os interesses se encontram. E isso tem sido, eu vejo que essa geração, ela trabalha muito por propósitos, né? Tanto que a gente fala que é uma época que a geração gosta muito de trabalhar por demanda, ter clareza das demandas, não é assim? Sim. Então, o propósito também estando mais claro, eu vejo que isso traz mais assertividade na busca e vai trazer mais chances desta pessoa ter mais aderência ali com a nossa empresa. Verdade. Eu percebo que a gente está falando muito em nova geração, mas a gente não pode esquecer que o mercado de trabalho, o mercado que a gente pretende buscar essa mão de obra, também tem pessoas experientes, né? E pessoas de diversas gerações, né? Que vão de todas as idades. E eu acho que para essas gerações, talvez, que não sejam essas entrantes, né? Que estão vindo das faculdades, isso se torna mais claro, porque as pessoas têm até mais definido o que é o sonho delas, né? E talvez para quem está entrando ali agora, a gente tem até que ensiná-los ou que capacitá-los de alguma forma a identificar aquilo que eles querem, né? Ajudar mesmo, né, nessa busca. É interessante isso lá no escritório. Neste momento, eu tenho 4 gerações trabalhando, né? E isso é um desafio para todos. Às vezes a gente acha que é só para os mais novos, não, mas para nós também, né? Que estamos ali já com gerações mais maduras e tudo. Isso é um desafio. Mas é muito importante quando a gente identifica as somas que isso traz também. Eu tenho percebido e aprendido a extrair dessa diferença, dessas 4 gerações juntas ali, os pontos positivos, né? A gente está num ambiente propício de aprendizado o tempo inteiro. É uma muito troca rico, né? demais. É uma troca que quando você consegue conjugar bem os propósitos, fazer com que eles compreendam bem o que a empresa espera de cada um, essa clareza sobre o que nós esperamos de cada um, né? E eles também trazem o que eles esperam das empresas também. E aí a gente tem uma capacidade ali, uma troca muito interessante. Eu acho que Vânia tocou no outro assunto também aqui que me chamou muita atenção e que eu acho que talvez seja assim, a essência dentro desse segmento que nós estamos discutindo hoje, que é a retenção de talentos, que, na verdade, é a grande dor que os empresários de contabilidade hoje enfrentam no mercado, né? Mas ela falou uma coisa que é extremamente importante e eu concordo com ela. Essa questão da troca de experiência entre o empresário contábil e o seu colaborador. Ele abriu espaço para que o colaborador também possa participar de decisões da própria empresa. Sim. E isso é importante, porque, primeiro, o colaborador se sente valorizado, né? E ele se sentindo valorizado, ele automaticamente ele investe no conhecimento dentro do segmento, dentro do escritório onde ele está trabalhando. E eu tenho visto isso no meu negócio. Embora seja uma empresa de porte pequeno, né? Mas eu tenho colaboradores que estão comigo há 25 anos, eu tenho outro que está há 15, fora os outros que estão chegando agora também. E eu acredito que eles estejam conosco, não por uma questão de necessidade de estar trabalhando, porque a contabilidade hoje, o colaborador, ele tem que gostar. E para ele gostar, a gente tem que dar esse espaço, criar esse ambiente de trabalho para ele. Talvez isso seja um desafio, o empresário de contabilidade mudar o comportamento dele. Então, nós temos que rever algumas coisas. Por exemplo, a metodologia de trabalho que nós tínhamos há 30 anos atrás, quando eu iniciei na profissão, não são as mesmas de hoje. Hoje, nós não conseguimos mais implantar esse modelo de trabalho, né? Hoje, nós já falamos em trabalho em home office, em várias outras formas de prestar o serviço. Então, você vê que o mercado ele vai se transformando de acordo com a época, de acordo com o passar dos anos. Então, eu gostei muito quando Vânia foi muito feliz nessa fala dela, quando ela diz dessa troca de experiência, né, entre as pessoas, entre o dono, o empresário e seus colaboradores. Talvez isso seja uma das grandes condições para reter o talento
dentro da empresa. Verdade. E, assim, a gente passou por uma grande transformação, falando, né, não só em tecnologia, mas de comportamento e até de sonhos com a pandemia, né? Eu me lembro que antes da pandemia a gente falava em home office, mas para a grande maioria das empresas era uma realidade muito distante, né? Algumas tinham pequenos projetos, fazia aquela coisa ali sem muita sistematização, mas depois a gente foi obrigado a fazer um home office, a grande maioria das pessoas, né? A gente sabe que tem situações que não teve como mesmo, a pessoa teve que continuar dentro do escritório. A minha empresa, por exemplo, é uma empresa que trabalhava 100% presencial e depois da pandemia nós fomos para o home office e não voltamos. Hoje a gente adota um trabalho híbrido, né? E isso acaba se tornando também, em alguns casos, um atrativo. É um benefício hoje. Eu penso que as pessoas veem isso hoje, lá nos nossos processos seletivos. Nós temos várias pessoas que, de cara, elas já perguntam: é sistema presencial ou híbrido ou home office 100%? Tem alguns que, porque o nosso é híbrido, mas mesmo com vindas programadas, alguns não aceitam mais. Não aceitam. Querem ficar 100% home office. Então, assim, eu vejo home office hoje, eu mesma posso dizer assim, eu tive dificuldade de aceitar, sabe? Lá foi um desafio para mim primeiro. A gente é muito conservador, né? Exatamente. E eu não conseguia imaginar como que isso vai funcionar, todo mundo trabalhando longe, né? A gente é acostumado, você quer falar com uma pessoa, já chegava ali perto da mesa, já tratava um assunto imediato. E hoje a gente faz isso da mesma forma, pelos canais de comunicação, né? Às vezes a gente fala até mais rápido, porque fica mais objetivo, mas é a quebra mesmo de alguns paradigmas e trazendo isso, quando a gente enxerga que isso de fato é um benefício, não é? Então a gente começa a desenvolver também em nós, líderes, essa capacidade, né, de aprender sobre isso e também levar isso de fato como um atrativo. Né? Bom, eu queria aproveitar um gancho da Andresa aqui com relação a essa questão do comportamento do próprio empresário, né? E ela falou dentro de um período que é um período que nós não vamos esquecer, porque está escrito na história do mundo, que é o período da pandemia. A pandemia, para nós, foi um divisor de água para todo mundo, né? Primeiro, dizer que nós estamos aqui, que nós sobrevivemos, isso, nós já somos vitoriosos por isso só. Sim. Segundo, nós tivemos que nos adequar a uma situação que muitos de nós não haviam, aliás, nós nunca havíamos vivido isso e provavelmente, se Deus ajudar, nós nunca mais vamos viver isso, né? Nós não. Talvez aquelas gerações que vêm posteriores a nós possam futuramente ter um outro desfavor desse, que é passar por um período de doença desse. Mas a pandemia serviu para nós nos adequar ao mercado, né? Então, eu vi, por exemplo, eu me vejo como um pouco conservador e fui obrigado a sobreviver nesse período, escritório sem colaborador, né? Melhorar a comunicação ainda com o cliente que ficou um pouco afastado do cliente. E depois disso, nós trouxemos isso para a vida comum hoje, né? Aí eu queria dar um exemplo, o encontro, a relação, o atendimento por plataforma hoje digital, por vídeo reuniões. Hoje nós fazemos muito atendimento por vídeo hoje. Mesmo estando no interior, né? Mesmo estando no interior, né? Logicamente, o que o interior ainda está, como se diz, se adequando é a questão do trabalho home office. Ele está mais presente no grande centro hoje por outras questões até urbanas, né? Ele representa um custo menor tanto para o empresário quanto também para o próprio colaborador, né? Possibilita ele uma condição de vida melhor. E existem estudos no mundo inteiro dizendo que o colaborador, quando ele está em casa, ele está em contato com a família, com os afazeres domésticos, ele, inclusive, consegue render melhor. Engraçado, a gente acha que o colaborador, estando longe da empresa, vai ser um prejuízo para a empresa e tem institutos que são ligados a essas medições e que provam exatamente o contrário, que o colaborador, às vezes, produz muito mais. Produz mais, né? em casa. Então, logicamente, nós que estamos no interior, precisamos melhorar essa questão de nos adequar mais a esse modelo de trabalho, né? Mas já temos nos adequado a outras formas de comunicação. Sim, e é uma oportunidade também, até para que, se você, no seu local, você não tenha aquele colaborador físico,
O home office é democrático, né? Do interior também você pode contratar aqui na capital, né? Você pode ir onde está a mão de obra. Amplia, né? Amplia a sua possibilidade, não só na contratação, mas na prestação de serviço também, né? Um custo, é inegável que o custo no interior de um escritório, ele é bem inferior, de repente, a um custo na capital. Então, de repente, você consegue competir no mesmo mercado, com um custo menor, porque você está no interior e, consequentemente, um custo muito menor, que aumenta a sua competitividade, né? A sua lucratividade, e com isso também. Né? Só para nós fechar esse ciclo, né? Eu tenho visto que isso é tão importante e a gente está caminhando para isso, e isso, inclusive, a gente tem que estar aberto a essas mudanças. E quando eu falo a gente, é de modo em geral, todos os profissionais, inclusive aqueles que estão nas cidades pequenas, de 20 mil, 30 mil habitantes, que é o caso da minha, uma cidade de 50 e poucos mil habitantes, né? Então, nós temos que nos adequar a esses modelos de trabalho, porque até mesmo nós enfrentamos grandes concorrências que existe no mercado hoje, que são as contabilidades eletrônicas. Sim, né? as contabilidades Então, digitais. a gente está se preparando também para enfrentar. E é uma onda que está, não é em Minas Gerais, não é no Brasil, é uma onda mundial, que é a onda digital. E só para fechar, os nossos clientes também, e eu gosto de falar do interior, porque o cliente do interior, às vezes, ele tem um comportamento um pouco diferente do empresário da capital, né? Mas ele também está se adequando. E ele está entendendo que a comunicação hoje, pelo meio digital, é muito melhor para ele. É mais segura, é mais rápida e mais prática. Então, aquele modelo antigo, ele aos poucos, ele está sendo revertido, né? Então, nós estamos nos preparando. E isso vai ajudar na retenção dos talentos. Né? Porque também está nos exigindo, nós somos líderes de contabilidade, empresários de contabilidade, nós estamos investindo, logicamente, cada um de acordo com o seu orçamento, nós estamos em um investimento contínuo de tecnologias. Exatamente. E além da questão do trabalho presencial, home office, porque para alguns pode ser até mais valorizado o presencial, para outros home office, os dois, com certeza, são fatores decisivos na retenção, né, que a gente pode trabalhar com isso na retenção. O que mais vocês enxergam, né? Quais outros fatores para reter os talentos dentro das organizações contábeis? Eu penso muito nas oportunidades também de treinamento, desenvolvimento, não é? As pessoas, a gente está num mundo muito em transformação o tempo inteiro. Então, mesmo quando a gente falou sobre as gerações, todas as gerações têm que aprender algo, não é? A gente tem as gerações mais novas que dominam demais a tecnologia, mas elas também estão sedentas por conhecimento técnico, não é? Acabaram de sair das universidades. Então, a gente tem essa busca. Eu vejo que o conjunto de crescimento, de busca de oportunidades de crescimento, a gente falou sobre o empresário também estar se adequando, né, às novas práticas, os novos recursos, novas ferramentas. Então, nós temos o colaborador, que também passa por um momento onde ele tem que desenvolver novas habilidades. Nós também, como líderes, temos aí o desafio também de desenvolver novas habilidades o tempo inteiro. E isso que eu penso que a gente não é atribuir a um lado ou ao outro apenas essas responsabilidades. Nós temos que entender que elas estão aí para os dois lados. E o desafio também está para os dois lados, né? Quando a gente fala no treinamento, no desenvolvimento para reter talentos, eu acho que isso não pode ficar limitado à equipe. Como a Vaninha bem lembrou, a gente também tem que estar envolvido no processo. Nós também temos que nos desenvolver como líderes, como gestores, cada vez mais profissionalizar a nossa gestão, né? Buscar esse conhecimento, buscar treinamentos, buscar novas formas, né, Vaninha? Sim. Nós temos que lembrar, Andresa, a gente entrega resultados através dessas pessoas. Então, nós não temos que atribuir só a elas este momento competitivo, esse momento tão complexo que nós estamos vivendo de transformação. Nós temos também que assumir as responsabilidades que cabem a nós como gestores também dessas novas equipes, desses novos times, não é? Exatamente. E aí nós temos que trabalhar também esse lado do treinamento e desenvolvimento como líderes atuais, como líderes que agora conseguem gerir a gente fala muito sobre pessoas, processos, tecnologias, né? Que são os 3 pilares que a gente tem, de fato, e nós, né, o nosso perfil profissional, durante muito tempo, nos deixou na execução.
Né? Então, eu acho que para a nossa classe, em geral, né? Tem pouco tempo para cá que a gente fala em gestão ou que a gente está no escritório. Até é difícil ainda falar empresa, né? Porque a gente fala ainda escritório. Então, era muito pessoal, né? Mas olha só, Andresa, quando a gente fala sobre o contador, que é uma profissão que vem sendo transformada o tempo inteiro. E é interessante que o contador, ele de formação, né, até pela modalidade dos cursos anteriores, a gente desenvolveu muito um perfil muito técnico. E o técnico, ele geralmente não é um bom gestor. E isso virou um desafio para nós, porque nós temos também que nos transformar em bons líderes. É claro que a nossa base técnica, ela é super valorizada, né? A gente tem que saber mesmo fazer, saber a legislação, estudar a reforma tributária, que já está aí. Mas, enfim, nós temos que ter mais habilidades hoje. Somente as habilidades técnicas, está claro para nós que elas não são suficientes. Então, o desafio está para todos, não apenas para os colaboradores. E o líder, ele inspira e ele arrasta, né? O exemplo que arrasta. Então, se você não se preocupar com você mesmo, você não vai conseguir passar a credibilidade para a sua equipe, né? Exato. Que é daquilo que você está pedindo, né? Então, isso é muito interessante. Bom, para encerrar o nosso bate-papo, que passou tão rápido, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, enfim, resumissem o que foi esse papo e o que mais vocês querem deixar registrado nesse momento. Eu tenho certeza que aqueles que estão nos escutando também estão com essa mesma sensação. Acabou. Bom, é muito bom. Nós estamos dentro de um grupo, o Voz Contábil, né? E a gente tem aprendido muito com esse grupo, que é essa troca de experiência. E aqui nós temos essa pessoa extremamente capacitada. Aliás, eu estou cercado de duas mestres aqui, né? Da área da contabilidade, que é a Andresa e a Vânia. E a Vânia falou um negócio que eu gostei muito de novo, que é a entrega de resultado através de pessoas. Que maravilha. E é isso. E essas pessoas que nós entregamos resultados são exatamente aquelas que estão no nosso negócio, colaborando junto conosco. Então, eu queria dizer para vocês, colaboradores, auxiliares de escritório, independente da terminologia, da função, vocês são extremamente importantes para o sucesso do nosso negócio. Vocês são extremamente importantes para o nosso sucesso também. Então, continue investindo em conhecimento, continue entusiasmados com a profissão, porque hoje é uma troca de experiência de nós com vocês e vocês conosco, né? Então, eu gostaria de deixar aqui esse abraço para vocês, ao terminar esse bate-papo aqui, que foi muito bom mais uma vez, e continuem assistindo, compartilhando aqui. O trabalho está sendo desenvolvido pelo Voz Contábil. Tem muita experiência boa, muito conhecimento sendo compartilhado. É isso aí. Vânia. Gente, é muito bom, né? Trocar ideias. E aqui a gente está praticando esse aprendizado, não é verdade? Cada vez que a gente tem contato com Voz Contábil, a gente está buscando cada vez mais informação, mais conhecimento. E é isso que eu deixo aqui como um recado final. A gente tem que aprender o tempo inteiro. Essa mente aberta ao novo, ao aprendizado. É isso que o mercado hoje demanda. E nós temos que nos lançar nisso mesmo, a cada dia aprender, essa troca uns com os outros. É isso que é sensacional. Gente, muito obrigado. Foi um prazer compartilhar com vocês esse bate-papo aqui. Muito bom mesmo. E para vocês também, continuem acompanhando o Voz Contábil, acompanhando nossos conteúdos. Vai ter muita coisa interessante ainda por vir. Obrigada.